Programa Show de Bola Opinião. Eu queria entender esse massacre que está acontecendo com o técnico do São Paulo, Thiago Carpini. É meio estranho, devido a todas as circunstâncias em que ele vem enfrentando, principalmente de lesão de jogadores, você tem que ter uma ponderação com tudo isso. Ele colocou um sistema ontem no jogo contra o Cobressal com 3 zagueiros. 3 zagueiros que, historicamente, trouxeram muitos títulos ao São Paulo. Um lateral, que foi o Igor Vinícius, que caiu ali na direita. E o Michel Araújo jogou ali, fechando aquele lado esquerdo, mais como um ala do que como um marcador, mas obviamente fechando os espaços, como no futebol moderno todos os jogadores acabam fazendo. Então, o São Paulo vem com esse esquema, com 3 jogadores, um lateral e um meio-campista. Então, as pessoas querem falar 3-5-2, 3-4-3, 4... Na verdade, o futebol hoje, o futebol moderno, você tem que retirar essas nomenclaturas. Isso aí é para comentarista de televisão. E os torcedores do São Paulo, eles estão embarcando nessa. Isso que está sendo mais estranho ainda. Então, o que eu quero levantar aqui é um exemplo. No ano passado, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, um título inédito, e isso dá um destaque gigantesco. Porém, o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, ele ganhou apenas um jogo fora de casa. Então, se a gente for fazer comparações de evolução, etc. e tal, a gente vê que não tem assim... O ano passado não foi um ano gigantesco, espetacular, se você vê um contexto geral. Obviamente que o título da Copa do Brasil, ele acabou fazendo com que o ano de 2023 fosse um ano muito diferente para os torcedores do São Paulo, e isso de fato e não tem o que se falar. Porém, se você for avaliar o trabalho técnico, um time como o São Paulo não ter ganhado, ou melhor, ter ganhado apenas uma partida fora de casa no ano passado, não é de se louvar um ano inteiro, futebolisticamente falando. Então, tudo que está sendo feito com o Carpini agora, para mim, é muito estranho. E a torcida do São Paulo embarcando nessa, indo precisamente para o jogo de ontem, né? As pessoas falando, nossa, como que termina um jogo com 3 zagueiros contra o último colocado do campeonato? Por quê? Se você for ver, o São Paulo começou o jogo com 4 marcadores. Os 3 zagueiros, mais o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, ele é substituído. E no lugar dele entrou o Eric, que é atacante. Então, se você for considerar friamente, o São Paulo terminou o jogo com 3 defensores. E é muito mais seguro para um time que está inconsistente terminar o jogo ali com 3 zagueiros do que qualquer outra coisa. Então, tudo isso tem que ser muito bem ponderado e considerado. E aí algumas pessoas criticaram em transmissão, nossa, mas o Igor Vinícius era o melhor jogador em campo, que absurdo tirar ele. O Igor Vinícius, vocês sabem, torcedor do São Paulo principalmente, que ele vem ali de um histórico de lesões, contusões. Então, ele foi muito acionado, jogou muito bem. Então a gente não sabe até que ponto também seria interessante tirá-lo até para preservá-lo, porque a sequência de jogos do São Paulo é muito grande e o São Paulo está com muito problema no departamento médico. Resumo da ópera. Thiago Carpini ontem acertou e arrumou um esquema para o São Paulo. Eu já vinha pensando que deixar o Wellington jogando com esse fica, não fica, é muito complicado. Então, tirou-se um lateral, o lateral esquerdo, você vai lá, deixa o Igor Vinícius na lateral direita, ou o Rafinha, quando o Rafinha voltar, e aí você coloca uma peça-chave ali, Michel Araújo, precisa de ritmo de jogo, no segundo tempo ele já começou a entender melhor qual era a função dele, já jogou um pouquinho melhor, e o Rames Rodrigues se achou também nesse sistema do Thiago Carpini. Então, é muito importante que isso seja colocado. E torcer para que a torcida do São Paulo não entre nessa ondinha aí estranha de comentaristas de TV e de algumas pessoas que estão pressionando de forma totalmente desproporcional o trabalho
do Carpini, né? Outros foram eliminados aí no Paulista também, recentemente técnicos do São Paulo, então não é justificativa para todo esse escarcéu que está sendo feito. Então, parabéns aí ao Thiago Carpini, o time vai evoluir, o time, depois que tiver esses jogadores voltando do departamento médico, Lucas, né, o Rafinha, o Wellington Rato, então essa é a grande expectativa. Então, parem com essa perseguição ao Thiago Carpini.